foi. Ok. Olá, vamos fazer uma oração para nós começar o nosso culto a Deus. Oramos então. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração à Tua presença, te agradecendo pelas maravilhas que Tu tem feito no nosso viver. Obrigado, Senhor, por mais uma vez nós podermos reunir e falar a respeito do Teu amor. Que nós possamos colocar em prática de verdade, Senhor, tudo que Tu quer no nosso viver. Que nós sejamos não somente ouvintes, mas sejamos praticantes da Tua palavra maravilhosa. Que nós possamos compreender o que Tu quer para a nossa vida e colocar isso a funcionar no nosso viver. Abençoa todos que aqui estão, aqueles que não puderam estar. Abençoa os senhores que estão adoentados, as pessoas que tinham vontade de ir numa igreja e não pode porque estão com algum problema. Que Tu possa estar tocando a vida de cada um. Tu fala conosco nessa noite, Senhor, não o que nós queremos, mas o que Tu queres que nós ouçamos. Obrigado por tudo, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus? O de cruz se erigiu, belo dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, dela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante marchou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai
consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Amém. Essa música é maravilhosa, né? Mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé. Isso é maravilhoso quando a gente consegue de verdade colocar isso em prática na vida da gente, né? E a semana passada nós começamos a estudar a respeito, falar um pouquinho a respeito de Tiago 1, do versículo 22 ao versículo 27, que fala para nós se nós temos sido verdadeiramente praticantes da palavra de Deus ou temos sido só ouvintes. E eu vou ler novamente a passagem, que diz assim para nós, Tiago 1, do versículo 22 ao 27. Diz assim, eu vou ler não vou ler todo até o 27, vou ler só até onde, só até o 25 ali. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas ponham-a em prática, porque aquele que ouve essa mensagem e não põe em prática é como uma pessoa que se olha no espelho e vê como ela é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examinar bem essa lei, não a esquece, mas a põe em prática. Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Vamos orar mais uma vez? Paizinho, mais uma vez nós queremos levar a nossa oração à Tua presença, sabendo que Tu pode todas as coisas e que Tu sabe todas as coisas. E nós somos pecadores e por causa disso, Senhor, nós clamamos pela Tua misericórdia. Nós somos maravilhados, Senhor, pela passagem que diz para nós em Lamentações que as Tuas misericórdias se renovam a cada dia, porque se não fosse assim, nós seríamos consumidos todos os dias. Nós não somos merecedores de tamanha graça, nós não somos merecedores do reino dos céus, nós não somos merecedores nem de ter recebido o Teu Filho aqui na terra. Mas mesmo assim, Tu amou o mundo de tal maneira que mandou o Teu Filho deixar por um tempo de usurpar ser Deus para ser um servo e servir, Senhor, a nós. Ele veio aqui para nos mostrar o quanto é possível que nós possamos andar dentro dos Teus caminhos. E veio pagar, Senhor, e veio cumprir todas as Escrituras para que assim nós pudéssemos ser libertos pelo poder do Espírito Santo. Porque se não fosse pago o preço por Cristo Jesus, o nosso caminho correto seria o inferno. Muito obrigado, Senhor, por essa misericórdia que Tu colocou em nosso viver. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. E isso, hoje, agora, orando isso, e é uma realidade completa, porque nós não teríamos condição de chegar a lugar nenhum. Nosso merecimento é o inferno. Uma certa feita, conversando com a menina, e eu até ouvi, depois também ouvi o Paul Washer conversando com um rapaz, perguntou para ele, se Deus é tão bom, e hoje também eu vendo um vídeo, o cara dizendo que como é que pode um Deus bom deixar as coisas que estão acontecendo, né, na Terra hoje em dia. Então, se Deus é todo poderoso, se Deus é soberano, por que Ele permite que pessoas passem fome? Por que Ele permite que pessoas passem necessidade, ou essa maldade que existe na face da Terra? Essa maldade está dentro do coração do homem, dentro do desejo do homem, dentro lá da pecaminosidade do homem. Deus não poderia ter desmanchado tudo? Sim, Ele poderia. Ele poderia nem ter colocado, se fosse da vontade dele, nem ter colocado a árvore da vida lá no centro do jardim. Mas Ele optou por isso, para nos dar, para que nós pudéssemos servi-lo de livre escolha. Nós termos a escolha de servir a Ele. Isso diz para nós em Deuteronômio, lá no capítulo 28, no versículo 29 e 30, se não me engano, que diz: Eis que ponho diante de vós caminho de vida e caminho de morte. Escolhe, pois, caminho de vida para que viva tu e a tua descendência. Aí agora tu vai dizer para mim, então tu está virando arminiano. Não é isso. Nós temos a escolha, nós temos a livre escolha. Nós escolhemos os caminhos aos quais nós andamos, mas a soberania completa é de Deus. Deus sabe todas as coisas, Deus age da forma que Ele quer, quando Ele quer e se Ele quer. Isso é que nós temos que ter em mente. Mas nós, como dizem, como fala em João 6, que
Nenhum daqueles que foi dado para Cristo se perderam, a não ser aquele o qual era para ser perdido, que é o filho da perdição. Também ele diz que nós temos que fazer por merecer. Por isso que a palavra diz para nós, porfiar, nós temos que porfiar. Nós temos que, no momento que nós reconhecemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós temos que praticar. E por isso que essa passagem diz para nós, não somente os ouvintes, mas os praticantes dessa palavra. E isso eu acho maravilhoso quando ele coloca em dois grupos separados ali. Existe dois tipos de pessoas na Terra. Três tipos, né? O que não quer nem saber, o que ouve e o que pratica. E a pergunta é que a semana passada, né? Eu fiz um desafio pra gente, que para nós meditarmos nessa palavra para ver se ela estava funcionando no nosso viver de verdade. Se ela tinha sido, se ela está sendo poderosa no nosso viver, a ponto de transformar a nossa vida. E é isso que nós queremos continuar hoje. Será que nós temos colocado a palavra de Deus no nosso viver? Ou temos vindo no culto, escutado a palavra de Deus, ido para casa e seguido da mesma forma? Hoje fiquei muito feliz com o que o Vinícius falou ali, que essa semana nós convidamos a Adriele para vir almoçar aqui em casa e batemos um papo com ela. Ela disse, o papo foi bom, por causa que mudou a situação. Isso é para colocar em prática. Que quando nós conversamos com alguém, quando a gente bate papo com alguém, quando a gente fala da palavra de vida para alguém, isso tem que funcionar. É como um remédio, né? Hoje até a Josi e o Felipe não puderam estar junto conosco, porque o Joaquim está com febre. E ontem ele tomou antibiótico, aí hoje ele está tomando antibiótico, amanhã vai começar a fazer efeito, né? E aí ele vai começar a melhorar por causa da situação. E a mesma coisa na vida da gente. Quando a gente recebe a palavra de Deus, a gente digere ela e coloca ela em prática no nosso viver. E a gente vai mudar de uma hora para outra? Não, cara. É um tratamento e nós temos que ir fazendo as coisas devagarzinho e vamos mudando devagarzinho. Amanhã eu vou errar de novo? Vou errar de novo, mas daí eu vou tratando, né? Quer dizer, ou seja, tomei o remédio ontem, hoje eu vou ter um pouquinho de febre ainda. Amanhã, de repente, tem um pouquinho de febre ainda. O tratamento ele vai agindo devagarzinho. E é isso que acontece na vida da gente também. Nós temos que ir colocando essa palavra na vida da gente. Nós temos que reconhecer a autoridade de Cristo na vida da gente. Não só a autoridade de Cristo, mas a autoridade da palavra de Deus. Nós recebermos ela como é de verdade. Só lembrando, a live é interativa, tá? Vocês podem perguntar, não no Instagram, porque a Dilce não está vendo, mas no Facebook a Dilce está vendo aqui. A Dilce fica olhando aqui para ver se as pessoas falam, tá? Se vocês falarem na live, pode falar à vontade, que daí a Dilce vai ler. E vai participando junto. E vocês aqui também, né? Pode participar à vontade. Bem, aqui todo mundo sabe, né? Então não fiquem muito quietos. Então assim, a vida da gente não se reflete naquilo que nós conhecemos, mas naquilo que nós praticamos. Até o contrário. Nós vemos as pessoas que conhecem. Isso que eu estou falando é um resumo do que eu falei a semana passada, tá? Por isso que eu estou atropelando assim. Então, a vida da gente, ela é o que nós praticamos e não o que nós ouvimos. Até porque quando a gente começa a ouvir a palavra de Deus, e eu conheço bastante pessoas que conhecem a palavra de Deus bastante e tornam-se arrogantes, tornam-se pessoas chatas, pessoas donas da verdade, pessoas que... a palavra de Deus diz para nós que bem-aventurado aqueles que são perseguidos por amor ao meu nome. Se vocês quiserem mais profundidade a respeito disso, entra lá no YouTube que tem a pregação a respeito disso, né? Que bem-aventurado aqueles que são perseguidos. O problema é que aí nós começamos a ser perseguidos muitas vezes não é pelo que nós fizemos na palavra de Deus, mas é porque nós nos tornamos pessoas chatas. Aí quando a pessoa olha pela janela e vê que é nós que estamos chegando, fecha a casa, vamos fechar que vem vindo aquele chato, não quero receber aquele chato aqui em casa. São pessoas que começam a se tornar arrogantes, donas de si, donas da verdade, e a palavra de Deus não é assim que fala para nós. Nós vemos Cristo, aonde Cristo chegava, ele fazia amizade. E nós vemos daí lá em Atos 2, quando a palavra de Deus dizia que a igreja, todos os dias, Deus acrescentava pessoas para a igreja. Por quê? Porque eles não eram pessoas chatas, eles eram pessoas amorosas. E isso que é quando a gente vira realmente crente, que nós começamos a praticar a palavra de Deus, ao invés as pessoas vão ter prazer em estar ao nosso lado. Elas vão gostar de estar ao nosso lado, porque ele é um cara legal, ele é um cara que ajuda, ele é um cara que ele enxerga os nossos problemas, ele está disposto. Nós vemos isso quando pessoas fazem curso de como cativar pessoas.
Por exemplo, deixa eu contar uma história de um pastor. Um pastor chegou na casa ele tinha entrado recém na igreja, e aí ele foi começou a visitar os irmãos. E aí ele chegou na casa de um irmão lá, e o irmão tinha uma menina de 8 anos. E aí, quando ele chegou na casa, ele começou a conversar com os pais, e a menina de 8 anos veio, só cumprimentou, ele virou as costas e foi embora. Aí ele pegou e foi lá e começou a conversar com ela, aí ele viu que ela tinha uns brinquedinhos, aí começou a brincar com a boneca, com a menina, e fez amizade com a menina, e a menina gostou dele. Então muitas vezes nós temos que ser dessa forma, nós temos que descobrir o que as pessoas gostam e conversar com as pessoas dessa forma, para que elas se sintam bem ao nosso lado. Nós não temos que chegar falando, que nós vemos hoje, infelizmente, o crente, ele já chega apontando na vida das pessoas. Ele chega dizendo, tu está fazendo isso e isso errado, ele nem conhece a pessoa. Ou seja, o que nós estamos fazendo? Nós estamos correndo as pessoas do Evangelho, ao invés de nós amarmos as pessoas, conhecermos as pessoas. Então, em primeiro lugar, nós temos que conhecer, nós temos que fazer um vínculo de amizade com as pessoas. Nós vemos isso quando Cristo veio aqui na Terra, ele pegou aqueles 12 caras e começou a andar com aqueles 12 caras. Ele não chamava a atenção dos pecados daqueles 12 caras, não. Ele andava com eles e mostrava como é que devia ser. E quando ele ia falar de algum pecado de algum deles, ele contava uma historinha. Entende? Que é as parábolas que a gente chama, né? Então, nós temos que fazer isso. No momento que nós encontrar um problema na vida de alguém, a gente contar uma história. E essa história mostre para a pessoa o erro ao qual ela está cometendo. Isso é ser amoroso. Ser amoroso é chamar a atenção da pessoa sem machucar a pessoa. Porque se tu chegar já apontando direto o pecado da pessoa, a pessoa não vai querer nem te ouvir. Ela vai fechar os ouvidos dela, vai virar as costas dela e vai embora, não vai dar condição para ti. Ao contrário, que se tu começar a bater um papo com ela, e falando e conversando, a pessoa vai entender aquilo e vai ver que de verdade aquilo precisa ser mudado na vida dela. Mas como é que nós queremos que as pessoas mudem de vida se nós não mudamos de vida, né? Nós ouvimos a palavra de Deus aqui, vamos para casa e voltamos da mesma forma que nós falamos a semana passada. É importante vir no culto? Sim, é importante. É importante ouvir uma pregação? Sim, é importante. Mas muito mais importante do que tu fazer isso é tu colocar em prática. Não adianta nada a gente ouvir uma pregação. Tu ouve uma pregação maravilhosa na internet, lá tu vê um cara pregando o evangelho puro e cristalino, e aí terminou a ligação, a pregação, tu vira as costas e aquilo que falou entrou por um ouvido e saiu por um outro. Nós temos que dar tempo ao tempo também, porque além de ouvir a palavra, tem a parte do testemunho que o Espírito Santo nos dá sobre a palavra. Então, se a gente não orar, se a gente não meditar sobre aquilo que a gente ouviu, a gente vai atropelar e vai tentar botar em prática e vai fazer isso de maneira completamente equivocada, porque Deus... Uma coisa que é até constrangedora do amor de Deus por nós é que Ele tem a paciência de ver o fruto, de ver frutificar em nós, de ver criar raiz, de ver nascer a palavra dele em nós. Ele só quer que a gente esteja com o coração bem disposto a ouvir. Isso, hoje no convite que nós fizemos no culto ali, que nós enviamos para vocês, era isso, era assim, vamos fazer um culto diferente hoje, vamos, desde quando a gente levantar pela manhã, a gente ter Deus no nosso pensamento. Amém. A gente, isso é um convite que eu fiz para fazer pelo culto de hoje, mas seria ser todos os dias de nossa vida, quando nós levantarmos de manhã, nós nos colocar na presença de Deus e dizer, Senhor, esse dia está dedicado a Ti. Eu quero que eu não quero agir, eu não quero viver, eu quero que Tu viva esse dia para mim. A palavra de Deus diz ali no Salmo 119, medita o dia inteiro na palavra. Esse é o 2, né? O 119,2 fala sobre os teus testemunhos, não sei se é esse que está falando, mas exatamente, não, esse aí de medito o dia inteiro do Testamento, não é lá no 97, acho que é o 97. Medito, e tem outro versículo que ele diz assim, a tua palavra para mim é mais doce do que o mel. Então é isso, quando a gente começa a ler o Salmo 119, nós nos apaixonamos pelo Salmo 119, porque ele é uma profundidade tão grande, um amor tão grande pela palavra de Deus, e nós vemos
que o salmista ali, ele está vivendo uma realidade na vida dele. Ele se importa, como nós falamos agora na terça passada, né, que ele falou assim, eu vou falar para os reis, eu vou falar para os reis da tua palavra. Ele se juntava, ele fazia uma reunião ministerial lá, chamava os reis de todos que eram lugares para tratar de assuntos de Estado. Não, eu não tratava de assuntos de Estado. Ele juntava os reis e falava a respeito de Cristo para as pessoas. Outro Cristo, jeito não. de nós Cristo, aprendermos também é ensinando, né? né? Então é isso, essa forma que é nós agirmos, nós praticarmos o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é nós falarmos de Cristo para as pessoas. Isso é falar das coisas novas, das boas novas. Isso é o Evangelho. Por isso que eu vejo que tem igrejas que têm cargos, né? Daí vão aos cargos dentro da igreja. O cara é diácono, depois de diácono ele passa a presbítero. Não sei qual é que é a ordem, né? Mas aí daqui a pouco ele é evangelista, ele vira evangelista, né? Gente, eu não vejo isso. A palavra de Deus não tem esse cargo de evangelista, porque no momento que tu te transformou, no momento que tu aceitou Cristo como teu único e suficiente Salvador, de imediato tu é evangelista. Nós vemos isso na cruz. E a hierarquia não é uma hierarquia, é uma serventia. É uma serventia. Quanto mais a palavra de Deus frutifica em nós, mais a gente tem Quanto vontade de servir. Quanto maior tu é, mais tu serve. É. Então, assim, isso, hierarquicamente falando, né? Eu costumo dizer que não existe uma hierarquia dentro da igreja. Dentro da igreja existe cargos de organizacional, né? Nós precisamos de uma hierarquia organizacional para não haver um ser maior que o outro, ou não é um ser maior que o outro. 10 querem mandar. Não, existe um que ele tem, junto com os outros, é lógico, vão ter uma assembleia. Por isso que eu gosto da Igreja Batista. A Igreja Batista, é tudo na comunidade, é a comunidade que decide, né? Então se sentam e junto chegam a um acordo. Isso é. Só que tu precisa de alguém que seja responsável por isso, que esteja à disposição para fazer essas coisas. Isso que eu vejo o cargo. Porque no momento que nós conhecemos a Cristo, nós nos tornamos evangelistas. Nós somos evangélicos. Evangélicos é aqueles que levam o Evangelho, aqueles que levam a boa nova. Então, no momento que nós conhecemos a Cristo, nós temos que falar de Cristo. Exemplo claro disso nós vemos lá no ladrão da cruz, né? Ele aceita Cristo como único e suficiente Salvador, vira para o lado e prega para o ladrão, para o outro que estava na outra cruz. Então é isso que é. Isso é ser cristão. Ser cristão é o que eu recebi do Senhor, eu também te ensinei. É exatamente isso que a palavra de Deus diz para nós. Mas eu não tenho condição. Sabe que eu tinha, lá na igreja que eu me converti, o pastor dizia assim, se por acaso tu não sabe pregar o evangelho, sai na rua e convida para trazer para a igreja. Né? Para trazer. Eu acho isso errado, tá, gente? Naquela época eu achava legal aquilo, né? Hoje eu acho errado. Cara, se tu não conhece a palavra de Deus para pregar para alguém, vai estudar. Estuda para aprender a falar, tu não tem que chamar para a igreja. Estuda, entende? E aí vão dizer, é lógico que, mas eu tenho pouco conhecimento. Sério, eu conhecia Cristo e aquilo foi dominante na minha vida. Eu tinha 6 meses, eu acho, 6 meses de igreja. O cara com 6 meses de igreja não conhece nada. Eu fui para o hospital pregar o evangelho para doente. Eu não sabia nada da palavra de Deus, ia lá pregar. Entende? Assim, eu não sei nada. Mas aquele cara sabe menos que eu, então o pouco que eu sei eu vou passar para ele. E aí se ele perguntar para mim alguma coisa, e isso continua até hoje, por exemplo, se vocês fizerem alguma pergunta aí que de repente eu não saiba responder, cara, tu acha que eu vou ficar envergonhado de dizer que eu não sei? Não sei. Eu vou dizer, não sei, mas a semana que vem eu vou saber, a semana que vem eu já te explico. É isso que é a palavra de Deus. Então nós temos que sair e pregar o evangelho, aquilo que nós sabemos. O problema é nós ficar estagnados. Nós vemos quando nós vemos a diferença de um rio e de um lago. O rio, ele está sempre puro, cristalino. E o lago, ele vira cheio de algas, de aquele troço verde, não esqueci o nome. Musgo. Alga, musgo, limo. É limo, né? Cria aqueles troços por quê? Porque a água está parada. O rio não, a água está sempre andando. E a mesma coisa é na vida da gente. Se nós ficarmos parados, estagnados no mesmo lugar, nós não vamos chegar em lugar nenhum. O evangelho é tão profundo e tão amplo também, né? Ele não é só o que a gente fala, só o que a gente ensina por palavras, mas tantas atitudes que Deus ensina para nós que às vezes a gente não precisa nem falar. Uma vez eu e a Adriele, faz bastante tempo, a gente foi
a gente foi junto com o pessoal lá, convidaram a gente para entregar café no hospital ali, enquanto o pessoal estava esperando a emergência. Aí a gente entregando café ali, a gente falava de Deus, abençoava a vida da pessoa, fazia uma oração pela pessoa ali, só fazendo bem e mostrando por que a gente estava fazendo bem, por causa de Cristo. Por causa de Cristo a gente faz o bem e às vezes não tem muitas palavras a dizer, mas o que a gente faz, o que a gente se dispõe a fazer já fala muito mais do que palavras. Às vezes é que às vezes a gente também, às vezes a gente acha, como eu disse, às vezes a gente vira arrogante e a gente acha que a gente vai salvar as pessoas. Cara, a gente não salva as pessoas. Nós temos simplesmente fazer o que Deus quer. Falar do Evangelho e Deus vai agir do jeito que Ele quer. Eu me lembrei agora da conversão aquele que era o baterista da banda famosa lá, nós vimos ele cantar, me esqueci o nome dele agora. Matos Nascimento, Matos Nascimento, ele era baterista de qual banda, lembra? Acho que era Paralamas. Acho que era Paralamas do Sucesso, né? Ele era baterista de uma banda famosa, não lembro qual é. E aí eles fizeram um show numa cidade e eles foram para outra cidade. E no meio do caminho, eles estavam indo para outra cidade de avião. E aí no meio do caminho passou um rapazinho e deu para ele assim um panfletinho de Senhor Jesus te ama. E ele pegou aquele panfletinho, botou no bolso e seguiu viagem, andou no caminho dele. Aí como ele não tinha nada para fazer no avião, ele pegou aquele panfleto e leu aquele panfleto. Quando ele desceu lá, ele disse assim, não vou tocar mais na banda. Eu me converti. Ele se converteu por intermédio de um panfleto. Deus age do jeito que Ele quer, quando Ele quer e se Ele quer. Então assim, então entregar panfleto não adianta nada. Cara, o bom é que tu entregue o panfleto e fale de Cristo para a pessoa, mas se não tem condição de falar de Cristo, se a pessoa não quer ouvir, cara, dá o panfleto. Deus vai agir do jeito que Ele quer, não é eu que tenho que agir. Nós temos que fazer. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, como eu estava falando lá do início, seja por pregação, seja no culto, ou seja onde quiser, o que nós temos que fazer é prestar atenção no que está sendo falado. E como eu falei a semana passada, nós não podemos, é lógico que tu vai sair daqui agora e tu perguntar ali, tu não vai saber. A palavra, os estudos dizem que nós conseguimos assimilar só 10% do que é falado. Nós conseguimos assimilar só 10% do que é falado. E a gente consegue assimilar, numa conversa, a gente assimila 20%. E quando a gente está falando, a gente assimila 40%. Então, então nunca nós vamos conseguir assimilar tudo. Mas, gente, pegar o cerne, isso que é o que nós precisamos. Pegar o contexto do que está sendo falado. O que está sendo falado? Está sendo falado que nós não podemos somente ser ouvintes da palavra, mas nós temos que colocar em prática. Como nós vamos colocar em prática? Cara, eu preciso tirar as coisas ruins que tem na minha vida, eu preciso ir mudando devagarzinho, transformando a minha vida. Aquilo que eu fazia já não faço mais, é o que Cristo diz para nós. Se tu roubava, não roube mais. Aí vamos dizer, o cara está 30 anos na igreja e é 30 anos que continua fazendo fofoca. Cara, não pode. Tu tem que se transformar, tu tem que parar de ter ciúmes. Aqueles ciúmes não é o ciúme de... eu amo a minha esposa e eu zelo por ela. Isso Zelo, ciúme, né? É um zelo, né? É um ciúme zeloso, saudável. O problema é quando nós nos tornamos pessoas violentas. A palavra de Deus diz para nós que o ciumento não tem lugar no céu. O ciumento é aquele que possessivo, né? Tomar posse de. Existe, e isso não é só no relacionamento. Isso pode ser, por exemplo, com carro. Tem pessoas que sério, o meu pai, eu nunca dirigi o carro dele, Ele chegava em casa, ele saía para trabalhar, quando ele chegava em casa, ele limpava todo o carro, passava graxa nos pneus para o carro ficar todo limpinho. Dentro era super bem. O carro dele era super bem cuidado, igualzinho o meu, assim, um espetáculo. Ele era cuidadoso demais, eu não tenho cuidado nenhum com o carro, né? Mas às vezes o problema é quando isso se torna algo essencial. O meu pai, Deus o livre, ninguém podia tocar no carro, era só ele, o carro era dele, ele era zeloso pelo carro. Então às vezes isso atrapalha também. Então, se nós fôssemos assim com a palavra de Deus, seria maravilhoso. Se nós fôssemos zelosos ao ponto de cuidar, amar a palavra de Deus e quando alguém falar alguma coisa de errado, gente, não agredir a pessoa, mas defender a palavra de Deus. Não que ela precisa ser defendida,
mas eu preciso mostrar para as pessoas que eu sou eu sou evangélico, eu sou crente. Ia falar? A Josi disse que o Max Nascimento tocou com Paralamas do Sucesso e Kid Abelha. Paralão de Sucesso e Kid Abelha. E ele está até hoje louvando a Deus. Ele continua louvando Deus. Entra em Matos Nascimento, eu gosto muito das músicas do Matos Nascimento. Ele continua até hoje, né? Muitas músicas dele. A gente nos livrar da cobiça, nos livrar das mentiras, que às vezes as pessoas, pessoa que diz, o nosso presidente fez uma live aí dizendo que a fake news é uma coisa que acontece, né? Não, isso é normal, em tudo que é lugar existe fake news. Não, não pode existir, não existe. Cristão não pode ser mentiroso, cristão não pode, mas uma mentirinha branca, uma mentirinha isso, aquele cara, cristão não é para mentir. Então tu tem que ser... Mas mentira não tem cor. Não, que eles falam mentirinha branca é aquela que não faz mal para ninguém, né? Mas o cristão não tem porquê. Qual a necessidade de mentir? Não tem necessidade de mentir. Tu pode simplesmente, às vezes, não ser tão sincero. Não precisa ser super sincero, né? Que às vezes a sinceridade, a irmã chega e pergunta pra ti, o que tu achou da minha blusa? Só no caso daquela prostituta, que ela precisou proteger os que eram, só poder eles não morrerem. Existe casos na Bíblia de que houve mentiras e essas mentiras foram abençoadas, né? Um deixa eu me lembrar, Raabe? É a prostituta Raabe. É a Raabe, né? Eu estava tentando lembrar o nome dela. Raabe que mentiu que o profeta estava lá nos muros, né? No muro de Jericó. O profeta estava escondido dentro da casa dela e a polícia chegou e veio perguntar para ele. Os caras que estavam perseguindo. O profeta daí disse, não sei onde ele está. E ele estava dentro da casa dela. Então, assim, ela fez correto. Cara, se ela fez correto, se ela não fez correto, eu não sei que ela foi abençoada. Deus levou como correto que ela estava defendendo a verdade. A verdade de Jesus. Não, mas a gente não pode usar isso como desculpa para a gente mentir. O problema esse é o grande tipo. Daí a gente vai dizer assim, nós vemos Sansão. Sansão, enquanto mentiu, foi abençoado, né? A Dalila perguntava para ele, de onde vem a tua força? Daí ele disse, minha força vem porque eu como massa. Aí, minha força veio disso, minha força vem daquilo. Enquanto ele estava mentindo, ele estava sendo abençoado. Quando ele falou a verdade, ele perdeu a benção. Né? Então é certo mentir? Não, de forma alguma, nós não podemos mentir. Mas como eu estava falando, nós não podemos ser super sinceros, né? Aí a irmã vem com a blusinha e pergunta, o que tu acha? Diz assim, minha mãe, isso está ridículo, isso está feio. Cara, tu vai acabar com a vida da irmã. Não tem necessidade de tu, entende? Esse tipo de coisa. Eu disse, que legal, tá legal, entende? Não vai mentir, mas também não precisa Pode dizer que tá bonito se não tiver. Mas também não pode dizer que tá feio, né? Dizer, não curti muito, né? Ou dizer pra ela assim, cara, eu não entendo desse assunto. Entende? Eu não entendo desse assunto. Você achou da minha blusa? É nova, que legal. É seu, entende? Cara, não tem... contigo. Comida contigo. Aí vai ajudar. A Josi disse que Isaac mentiu que era irmão de Raquel. De Raquel, Isaac também mentiu, né? E aí, mas ele sofreu por causa dessa mentira, né? Essa mentira foi ruim. Depois quando o cara descobriu, o cara quase disse, pô, qual é a tua? Como é que tu mente pra mim ali? Abraão também. Abraão mentiu, Só que na verdade era mesmo caso. Era verdade, né? Porque a Sara era irmã dele. Ela era filha da tribo dele, né? Então, ele usa de subterfúgios. Então, muitas vezes, o problema é quando nós começamos a usar de subterfúgios. Esse é o grande problema, entende? Nós não podemos, assim como Abraão mentiu que Sara era irmã, Isaac mentiu que Raquel era irmã, né? E aí nós vemos isso, nós vemos de geração em geração, ó. Um mente, o outro mente. Então, cara, tu quer que teu filho seja mentiroso? Não, então não seja mentiroso. Tem que seja verdadeiro, mas seja polido, né? Nós temos que ser polidos, pessoas polidas. Quando alguém fazer alguma pergunta, omissão não é pecado, tá? A não ser que isso vá trazer prejudicar alguém. Aí a omissão é pecado. Mas, por exemplo, vai tá passando alguém na rua ali, nasceu, ou tu chegar lá e falar, tu não tem necessidade de falar, entende? Tu não tem necessidade. Agora, quando é algum erro, quando é alguma coisa que atrapalha a vida de alguém, é isso que eu falei para vocês a semana passada a respeito de João Batista. João Batista saiu da casa dele e foi lá falar do pecado
de Herodes, né? Por isso que ele perdeu a cabeça. Ele não precisava ter ido lá. Não, ele precisava sim. Ele tinha que repreender o rei, porque o rei estava errado. Outra coisa que a gente não pode é tirar esse teor da palavra de Deus, que ela tem de ofender a pessoa no pecado dela. Por mais que a gente tem que ter sabedoria no falar, mas a gente não pode omitir também a parte da palavra de Deus que ofende o pecado da pessoa. A gente não pode fazer isso nós falamos também a respeito lá no estudo de terça-feira, quando nós estamos fazendo o Sermão do Monte, a respeito da porta estreita, né? O problema é que nós temos a tendência de alargar a porta ou estreitar a porta demais. O Natan, um exemplo claro é quando o Natan faz, ele vai lá, conta a história, aí deixa Davi abrir o coração dele e fala, esse cara é tu. Ele fala bem claro que tem que ser dito ali. É isso, mas ele falou, olha o cuidado que ele teve de ir lá contar uma historinha, isso que eu esperar disse. ele abrir o coração e falar. Entende? Aí quando O sábio é amoroso, na verdade. Isso. É isso que nós temos que ser. Então, assim, uma das melhores formas, foi o que eu falei no início, uma das melhores formas de repreender alguém é por intermédio de uma história. Conta uma história para a pessoa, daí a pessoa vai se indignar com aquilo. Vai dizer, cara, agora tu olha para a tua vida. Olha para a tua vida, não é isso que está acontecendo na tua vida? Será que tu não precisa mudar? Então, é isso que nós temos que fazer. Então, nós temos que tirar da nossa vida a ira, né? Aquele negócio quando está dirigindo, quando eu estou dirigindo, passa e a gente se irar. Nós temos mas a palavra nos dá o direito de irar, né? Irai-vos, mas não pequei. Então, no momento que a gente se irar, a gente ter o domínio próprio, ou seja, tu te ira e com o domínio próprio tu vence aquele negócio. Isso é ser praticante. Se eu contar uma fofoca, por exemplo, se eu chegar para alguém, uma vez eu vi uma pessoa que o cara foi contar uma fofoca para ele, chegou lá e disse assim, sabe o fulano de tal? Sei. Sabe o que ele está fazendo? Disse, cara, eu não sei, mas Deus sabe. Eu quero te convidar, vamos lá no quarto, vamos nos ajoelhar e vamos entregar para Deus, para que Deus faça a vontade dele. Ele não ouviu a história, não ouviu a fofoca, e ele repreendeu o cara numa boa. Vamos lá orar por ele. O que está acontecendo com ele, isso interessa a Deus, então vamos fazer uma oração, vamos orar por ele aqui. E não deu corda, né? Não dá corda, entende? Fazer fofoca, além de tu ouvir fofoca, é tão fofoca quanto. Então tu não pode dar oportunidade. Quando alguém vem falar mal de alguém para ti, tu diz assim, em primeiro lugar eu quero te fazer uma pergunta. Esse irmão está ciente disso que tu está falando? Tu já conversou com ele a respeito disso? Então, assim, se tem alguém em pecado, a palavra de Deus diz para nós, vai e repreende ele. É isso que tu tem que fazer. É lógico que tu não, por exemplo, mas eu não tenho intimidade com a pessoa. Então tu vai e conversa, se tu não tem intimidade com ele, vai e conversa com o líder dele, o líder espiritual dele. Nós estamos falando de crentes aqui, né? Isso nós falamos, né? Quando a gente for julgar, gente, eu estou fazendo um retrospecto aqui para as pessoas olhar. Vai lá e olha quando o não julgueis, Mateus 7:1, que nós fizemos, que nós falamos a respeito disso, que quando alguém faz alguma coisa errada, nós temos que ir lá e repreender a pessoa. Então, eu não tenho condição de repreender a pessoa por causa que ela está acima de mim, então vai e conversa com o líder dele. E explica para o líder dele, está acontecendo tal. Isso com amor, gente. É uma parte da conversão, né? Deus nos criou a imagem e semelhança. E pelo pecado nós fomos a imagem e semelhança do homem pecador. Voltamos agora à imagem e semelhança de Deus. Imagem quer dizer que não é mais eu, mas é nós. Eu tenho uma comunidade, tenho uma organização. Assim como Deus tem Pai, Filho e Espírito Santo, nós como comunidade temos os nossos irmãos, temos líderes espirituais, tem filhos espirituais e assim por diante. E semelhança, que é o que a gente pode fazer por nossa escolha, né? Deus tem a vontade dele e nós também podemos exercer a nossa conforme a palavra de Deus. Então, o que nós precisamos fazer é exatamente isso, é colocar em prática. Não adianta nós sermos só ouvintes. Então é isso, nós nos livrarmos de todos esses problemas e dificuldades que tem na vida da gente. Por exemplo, uma coisa que hoje em dia nós vemos, é só tu falar sobre submissão feminina, as mulheres viram um ouriço, né? Ela cria aqueles, um porco espinho assim, ele enche de espinho.
a submissão da mulher, isso é uma das coisas que é necessária, a palavra de Deus diz isso. Mas aí assim, e quanto ao homem, o amor sacrificial, o homem tem que amar a mulher sacrificialmente, e a mulher ser submissa ao marido. Não é capacho do marido, mas é submissão, aquela mesma submissão que a igreja tem por Cristo, a mulher tem que ter pelo marido. E o mesmo amor sacrificial que Cristo teve pela igreja, o homem tem que ter pela mulher. Então nós precisamos colocar isso de verdade. Então assim, isso é uma coisa que eu vejo muito dentro das igrejas hoje, uma insubmissão terrível. É um dos grandes problemas. Eu sempre costumo dizer que eu não sou machista, gente, tá? Que às vezes as pessoas dizem assim, o cara é machista, tá pensando esse tipo de pensamento. A família foi destruída, ela começou a ser destruída em 1950 com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial tirou o homem de dentro de casa. O homem ficava dentro de casa até então. Eles tinham uma plantação, era a família inteira que era tratada. Em 1950, então, saiu o homem de dentro de casa. Em 1970 teve a Revolução Feminista, né? Que a mulher saiu de dentro de casa, a mulher foi trabalhar. E de 1970 e de um tempo para cá agora, os dois estão fora de casa. Então hoje quem está cuidando das crianças é o aparelho de televisão. Quem está cuidando das crianças, nem o aparelho de televisão mais, né? Hoje é o celular, né? Tu olha, é incrível, tu vê as pessoas direto no celular. Então as crianças estão sendo criadas de uma outra forma. E sinceramente, gente, a palavra de Deus diz para nós, e nada que isso fala em Salmo 14, né? Nada de bom tem da gente, que Deus olhou para a terra para ver se achava um que fosse capaz de adorá-lo e não encontrou sobre a terra. Tu acha que qualquer um de nós aqui teria condição de buscar a palavra de Deus por nós próprios? Não, por nós próprios nós nunca buscaríamos a palavra de Deus. Nós buscaríamos qualquer coisa. Nós buscaríamos enriquecimento, fama, qualquer tipo de coisa. Isso está dentro de nós. E isso, inclusive, a palavra de Deus para nós, se possível, vai enganar até os escolhidos. Até os escolhidos. Às vezes a gente não se pega assim de, se acontecesse tal coisa, eu me jogava. Né? Às vezes nós temos esses pensamentos. Não vamos ser hipócritas de dizer que nós não temos. Não, nós somos seres humanos. É aquilo que eu falei a semana passada, uns dias desses aí, a respeito do se vender. Existe um ditado que diz que todo homem tem o seu preço. Todo homem tem o seu preço. Então qual é o nosso preço? Entende? Ele pensa assim, bem capaz que eu vou me vender aí, se o cara me der, o cara te oferecer 10 mil para te fazer uma coisa errada ali, bem capaz que eu vou me vender. Mas é o que eu falei uns dias atrás aqui, e se o cara te oferecer 5 milhões? Por isso é tão importante a gente, como diz ali no Salmo 123, Davi, o rei, né? O Senhor é o meu pastor. Aí a simplicidade daquilo e a beleza ao mesmo tempo é para ensinar a gente que a gente não pode ter Deus como simplesmente a religião em si. A gente vai ficar na religião, mas aí quando aparece algo quando aparece alguma dificuldade, aí aquela religião já não se torna mais atrativa para nós, porque o ser humano tem um vazio naturalmente dentro dele. Ou ter o Senhor como mestre, também não só ter ele como mestre, porque quando o ensino dele vai contra tudo que é lógico pra gente, a gente também vai querer ir para outro lado. Mas aí quando com o meu pastor, esse teor de pastor, o pastor ele guia a ovelha e a ovelha cegamente vai com o pastor, porque a ovelha não tem entendimento, ela não tem direção, ela precisa do pastor, ela precisa do pastor estar ali com o cajado, porque o pastor cuida dela, guia ela. A ovelha não é nada sem pastor. Nós temos que ter Deus não só como alguém que nos ensina a conviver, ou como alguém pelo qual a gente tem a religião, mas como o nosso pastor. E eu acho interessante demais quando ele usa isso, que o Senhor é o pastor, e quando ele está falando de pastor de ovelhas, né? Porque quando ele fala de ovelhas, que a ovelha é o animal mais tanso que existe, assim. Ela é muito tansa. E ela é propensa a se perder. Cara, a ovelha para se perder é uma barbada, é o animal que mais se perde. E outra coisa, ela tem a lã, em qualquer lugar que ela chega, ela gruda, ela não consegue mais sair. Então, ela tem uma necessidade imensa do pastor. Ela não consegue viver sozinha, porque quando a palavra de Deus fala para nós, unge a cabeça com óleo,
a gente não entende o porquê disso, né? Não sei se você sabe o porquê do unge a cabeça com óleo. É que o pastor ele unge a cabeça da ovelha com óleo, por causa que as moscas ficam pegando no nariz dela e elas morrem, porque as moscas entram dentro do nariz e aí a mosca morre. Daí o pastor vai lá e unge a cabeça da ovelha com óleo para proteger ela, para as moscas não chegar. Isso é uma proteção, ungir com óleo. Então nós conseguimos, quando tu consegue entender o porquê das coisas que estão sendo faladas na Bíblia, e quando ele fala que nós somos ovelhas, ou seja, a ovelha ela é totalmente, é o que fala lá em Mateus 5, que diz, bem-aventurado aqueles que são fracos, né? O fraco é aquele que reconhece que é incapaz. Eu sou completamente incapaz, e a ovelha é completamente incapaz de viver sem o pastor, e eu sou completamente incapaz de viver sem o meu Deus. Amém. Isso é um grau de necessidade, é o grau de que nós vemos que nós não chegaremos. Por isso que fala em Gálatas, né? Em Gálatas 2:22, que diz para nós que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu deixei de viver, eu não vivo mais. Eu quero viver a palavra de Cristo. Tudo que eu ouvir eu vou colocar em prática. Gente, pelo que eu estou vendo, eu não vou conseguir terminar de novo. Né? E eu nem comecei ainda o estudo de hoje, estou só conversando a respeito da semana passada. Mas só para dar uma avançadinha, como eu estava falando a respeito no início, né, que Tiago divide entre o ouvinte e o praticante da palavra de Deus, né? E eu gostaria que a gente olhasse para dentro da gente e nós nos colocássemos hoje num grupo, né? Qual é o grupo que nós estamos pertencendo? Nós temos sido mais ouvintes ou nós temos sido mais praticantes da palavra de Deus? Nós temos tido o cuidado da palavra de Deus. Eu vejo hoje em dia as academias cheias, pessoas se cuidando do corpo, cuidando a alimentação. Elas têm um cuidado imenso de culto ao corpo, né? Culto ao corpo. Então nós vemos, eu não estou dizendo que isso seja errado, gente. A gente tratar o culto ao corpo não é brincadeira. Não estou dizendo que seja errado a gente cuidar do corpo da gente. Não, nós temos que cuidar. Se tu tiver a oportunidade de fazer uma academia, de te exercitar, de comer bem, para ter saúde, porque a palavra de Deus diz para nós que nós temos que amar o outro como nós amamos a nós mesmos. Se nós não cuidamos de nós mesmos, como é que nós vamos cuidar das outras pessoas? Nós temos que ir numa academia, fazer exercício, cuidar da nossa alimentação para a gente ter uma vida melhor, com saúde, não ter hipertensão, não ter diabetes, esse tipo de coisa. Isso tudo depende do nosso cuidado. E se nós temos todo esse cuidado com o corpo, por que nós não vamos ter também esse cuidado pela nossa parte espiritual? Ou seja, nós exercitamos uma vez por dia, 1 hora por dia, nós vamos na academia nos exercitar. E por que pelo menos 1 hora por dia nós não tiramos o nosso devocional diário, a gente falar com Deus, a gente meditar na palavra de Deus? A palavra de Deus diz para nós que Josué, ele meditava dia e noite na palavra de Deus. E nós, quanto nós temos nos cuidado espiritualmente? Quanto nós temos buscado a palavra de Deus durante o dia? Quando a gente fala a respeito de dízimo, se a gente desse pelo menos 10% do nosso tempo para Deus, entende? 10% do tempo. O dia tem 24 horas. 24 horas, esses dias eu fiz o cálculo, multiplica as horas por minutos, tu vai ver quanto tempo é. Nós precisamos de 144 minutos, né? 2 horas e 24 minutos, né? 2 horas e 24 minutos por dia, são 10% do dia. Então nós teríamos que durante 2 horas e 24 minutos do dia a gente dedicava para Deus, seria os 10% que a gente estaria dando para Deus. Eu não estou dizendo que isso deveria ser, na realidade, a palavra diz que nós meditarmos dia e noite, ou seja, durante 24 horas por dia nós estar pensando nas coisas de Deus, fazendo a vontade de Deus. Ah, mas eu tenho meu trabalho. Trabalho é como se estivesse trabalhando para Deus. Tu vai estar louvando a Deus por intermédio do teu trabalho. Amém. Uma vez quando nós falamos a respeito, um estudo que nós fizemos a respeito do dízimo, quando a gente está fazendo
tu pegar o teu salário no fim do mês e pegar a tua família e ir num restaurante para comer junto com a tua família, isso é louvor a Deus. Entende? Tu sair com a tua família, tu pegar a tua esposa e ir lá num carrinho de cachorro-quente para comer um cachorro-quente com ela, isso é louvor a Deus. Isso é cuidado com as pessoas que Deus te deu. Então isso tudo é louvor a Deus, isso tudo é dar dízimo a Deus. O dar dízimo a Deus é nós vivermos para Deus. Quando a gente vai lá na escola, se o filho estuda em escola particular, tu vai lá pagar o estudo, isso ali, tu está dando louvor a Deus. Está dizimando para Deus. Quando tu vai no mercado comprar a comida, tu comprar a melhor comida para te alimentar bem, isso tu está louvando a Deus. Quando tu for lá pagar a prestação na academia, isso tu está louvando a Deus porque tu está cuidando do que Ele te deu. Entende? Tudo é louvor a Deus. E tu acha que vai dizer, eu tenho que guardar o sábado? Não, eu tenho que fazer tudo para a honra e para a glória de Deus. Quando a gente começa a olhar isso, entende? Dessa forma. Como é que é? Guardar todo dia mesmo, conversar com a família, ensinar sobre a palavra de Deus, ou simplesmente falar sobre o que Deus tem falado para nós. Né? Quando a gente, por exemplo, o Ivan, ele é como é que é? Corretor imobiliário. Quando ele está vendendo o imóvel dele lá, tu tem que falar de Cristo. Não, tu tem que ser honesto, tu tem que ser uma pessoa correta. Isso é louvar a Deus. Isso, entende? Isso é louvar a Deus. Então, viver a vida cristã é viver uma vida constantemente louvando a Deus, praticando a palavra de Deus e colocando ela em prática na vida da gente. Às vezes perder uma venda, mas não botar uma pessoa numa furada ou mentir, enfim, né? Isso é louvar a Deus, entende? Então, assim, ser praticante da palavra de Deus é muito mais fácil do que parece. Não é que nós temos que colocar, eu tenho que conhecer todos os versículos da Bíblia. Não, é lógico que é bom tu conhecer a palavra de Deus, é lógico que é bom tu decorar versículos bíblicos. Isso é maravilhoso, porque no momento de necessidade, eu costumo dizer para as pessoas assim, as coisas acontecem no momento inoportuno sempre, né? Nunca é no momento que a gente se prepara para acontecer, aquilo não acontece no momento inoportuno. E se as coisas acontecem no momento inoportuno, tu vai fazer o quê? Ou seja, se tu não conhece a palavra de Deus, como é que tu vai afrontar Satanás? Né? A única palavra que tu conhece é Jesus chorou. Aí o inimigo vem contra ti, tu olha e vai assim, Jesus chorou. Cara, não tem. Entende? Se tu conhece a palavra de Deus, as coisas... Não que tu vá usar o versículo agora, não, mas tu conhecer aquele versículo bíblico e daqui a pouco vai acontecer uma coisa daqui 2, 3 anos, daqui 2, 3 meses, ou amanhã vai acontecer uma coisa e tu vai dizer assim, nossa, aquele versículo lá era para esse momento aqui agora, e tu usa aquele versículo. Por isso que a palavra de Deus diz para nós que quando ele fala para Moisés simplesmente vai e abre a boca, e eu vou encher a tua boca. Né? Não te preocupa, eu vou encher a tua boca. E é isso que Deus faz conosco. Então Deus vai encher minha boca, eu não preciso ler a Bíblia. Não, preguiçoso. Tu tem que ler a Bíblia assim. Como é que tu vai falar da palavra de Deus se tu não conhece a palavra de Deus? Nós precisamos nós mesmos refletindo na palavra de Deus, né? Conhecer os nossos erros, as nossas falhas, em reflexo na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela destrói a gente. Ela destrói para Deus reconstruir da maneira que Ele quer. Isso a música diz, né? Quebra minha vida e faça de novo. É isso que nós temos que largar para Deus. Senhor, quebra minha vida e faça de novo. Tu é o oleiro. Entende? Eu não quero que tu me reforme. Eu quero que tu me transforme. Amém. Esse é o problema. Que as pessoas não estão dispostas a ser transformadas. Elas querem ser reformadas. Elas querem viver a vida delas com um amuletinho do lado, né? Cristo é o meu amuleto. Cristo é o meu isso, eu acho que é o amuleto mesmo, aquilo que tira tem uma religião que usa a arruda na orelha, né? A arruda na orelha para espantar os maus, tira a doença, os mal agora, o mal olhado. E aí tem pessoas que usam o Cristo, ou usam uma cruz, botam uma cruz no peito, que aquela cruz ali vai te livrar de todos os males, né? Porque a palavra de Deus diz para nós que Deus vai me livrar de todos os males. Cara, os males estão dentro de mim. Eu tenho que me livrar dos males que estão dentro de mim. Eu tenho que me livrar de mim mesmo. Isso que nós temos que orar todos os dias. Senhor, me livra de mim. 71 do 119, foi bom ter sido afligido. Foi bom ter sido afligido para que eu aprendesse dos teus decretos. Ou a gente vê que no sofrimento a gente está aprendendo sobre Deus.
Eu quero botar no meu carro ainda, eu vou fazer um adesivo, vou botar esse salmo no meu carro. Então assim, gente, nós precisamos demais colocar a palavra de Deus em prática no nosso viver. E a palavra de Deus se transformar, como nós falamos a semana passada, a palavra de Deus ser poderosa na vida da gente, ela ter poder. Tem alta estima, tem alto valor, tem mais valor do que qualquer coisa física, qualquer coisa. Por isso que em Mateus 6,33, quando diz para nós colocar em primeiro lugar o reino de Deus, ele não está falando da gente assim, quando a gente morrer a gente vai estar lá no reino dos céus. Não, o reino de Deus tem que ser implementado na vida da gente hoje. Amém. Hoje. E quando ele está falando, como tu falou um tempo atrás aí a respeito de colocar ele ser o nosso Senhor, né? Nós ser servo. Quando a gente coloca o reino de Deus em primeiro lugar, a gente está dizendo que nós não somos mais ninguém. Nós temos um rei. Nós não conseguimos entender hoje por causa que nós não entendemos o que é monarquia. A monarquia que nós conhecemos aí é a monarquia da Inglaterra, que ela é um 2 de paus lá, é um representativo. Ela é só uma figura representativa, não é rei. O que nós vemos mais perto da monarquia hoje é o que o Will Chun-chan lá da Coreia lá vive, mas Japão lá, né? Não sei como é que é o nome do cara lá. É ditadura. A monarquia é ditadura. Ou seja, o rei manda, o rei decreta, o rei tem poder para tirar a tua vida, o rei tem poder para fazer o que quer, e tu só faz o que ele quer que tu faça. Tu tem que andar conforme ele quer. E quando a gente está dizendo que o teu reino vai ser colocado na minha vida, tu está dizendo para mim, eu já não vivo mais, mas tu é o meu Senhor, tu manda em mim, tudo que tu fizer, tudo que tu disser eu vou fazer, tudo que tu disser para eu fazer eu vou fazer, tudo que tu disser para eu não fazer eu vou não fazer. É isso que é dessa forma. A palavra de Deus, nós temos que reconhecer que ela liberta-nos de todos os males e de todos os perigos, e ela nos dá salvação para a nossa alma. É isso que nós temos que aprender. Não a palavra de Deus, ela não vai trazer bênçãos para a nossa vida, como tem as igrejas hoje em dia estão pregando. Te entrega a Cristo que tu vai ter uma vida abençoada. Não, te entrega a Cristo que tu vai ter uma vida salva. Uma vida tu vai ser salvo. Hoje de manhã e eu vi uma coisa no YouTube que me deixou bem triste, assim, sobre Salmo 23, daí um vídeo assim com Salmo 23 e dizendo assim, oração com o Salmo 23 para atrair prosperidade. Mas o que o Salmo mais, que na minha visão é o mais simples da Bíblia, que Davi escreve lá quando ele era pastor mesmo, quando ele estava na raiz dele. O que o Salmo mais simples da Bíblia vai atrair de prosperidade? Vai ser usado. É que eles usam só o nada me faltará, né? Eles usam só o nada me faltará, o Senhor é meu pastor, isso não importa. Porque quando a gente diz que o Senhor é meu pastor, é aquilo que tu disse, cara, eu sou uma ovelha, eu sou totalmente dependente, eu preciso dele. Nada que vai me faltar não é o que eu vejo, porque o que eu vendo coisas pra minha vida, eu posso ver que falta pra caramba. Mas Deus, eu sei que Deus não deixa me faltar o espiritual. Eu sei que Deus não deixa me faltar o que Ele sabe que eu preciso. Eu vejo esse salmo assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu tenho Deus, eu não preciso de mais nada. Entende? Eu vejo essa visão do salmo, né? O Senhor é meu pastor, não preciso de mais nada. Entende? Eu vejo esse versículo dessa forma. Quando o Senhor é o meu pastor, eu não tenho necessidade de nada vai me faltar. Entende? Eu não preciso. Eu preciso comer. Não. Eu tenho Deus. Tem tudo, nada te falta, né? É isso. Deus é tudo, 40 dias sem comer pão. Por que a gente não pode ficar 40 dias sem comer um pão? Entende? Mas ele é tão amoroso que ele, depois ele diz assim, cara, tudo que te for necessário ele vai te dar. Ou seja, tu vai ter o que comer. Tem uma música do Projeto Sol, que é sobre o Salmo 23, que eles falam: se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. É isso. Se eu não tenho algo hoje, é porque eu não preciso disso hoje. Amém. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me dá o que eu preciso, e é isso. É bem interessante. Né? Mas é que se a gente vê, isso, aí tu diz assim, o Senhor é meu pastor e tudo que eu desejo eu terei. Não é isso que está escrito na Bíblia. Desejar. Não é isso. Então eu vejo esse salmo como eu disse, cara, o Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. Eu só preciso do que Ele quer que eu tenha. É só isso. Uma vez eu vi um vídeo de um garoto que ele traduziu na linguagem de quebrado, ele disse assim, o Senhor é meu pastor, eu não vou passar perrengue. Uhum. Acho que eu vi assim. Eu vi assim. Então assim, gente,
Nós precisamos mudar o nosso viver, nós precisamos colocar em prática, nós precisamos viver em comunhão com Cristo de verdade. Essa é a realidade. Ou nós somos alunos de Cristo, ou nós vamos ou nós somos alunos de Cristo, ou nós somos presos à religiosidade, costumes e obrigações. Então, assim, nós temos que nos livrar disso. Nós não viemos aqui para nos encontrar todos os domingos e todas as terças-feiras porque nós temos costumes ou porque nós temos obrigações. Não, é porque o Senhor é meu pastor. Ele é o meu Senhor. É por isso que nós nos reunimos. Nós nos reunimos para falar o quão grande é esse amor de Deus. Nós nos reunimos para poder compartilhar as coisas que Deus tem feito na vida da gente, que nós temos aprendido. Isso é maravilhoso. Quando a gente começa a ver a resposta daquilo que nós estamos fazendo. A resposta que eu digo é pessoas que estão aprendendo o Evangelho. Ou seja, no momento que as pessoas começam a olhar para a minha vida. Ontem a Dilce estava vendo um filme, eu já vi o filme. O rapaz, ele tem muita vontade de ser cantor, e aí ele faz tudo e nunca dá certo na vida dele. E aí e ele foi um cara que ele foi oprimido pelo pai. O pai brigava sempre com ele, o pai batia nele, isso e aquilo. Aquele que é estadunidense, né? Aí chega no fim da vida, o pai dele se converte, assim, nos últimos momentos de vida lá, o pai dele se converte a Cristo. Lindo. E aí ele cria uma música, e essa música durante 20 semanas ela é uma música cristã que é tocada no top, a mais tocada nos Estados Unidos durante 20 semanas, assim. Ela foi a respeito do testemunho do que ele viu de conversão do pai. E toda vez que ele chegava nos lugares, ele pregava assim: se Deus mudou aquele cara, ele muda qualquer um. Eu posso apenas imaginar. Né? Eu posso apenas imaginar, esse é o filme. Então isso que nós temos que acreditar em Deus. A gente chega a me arrepiar de pensar assim. Se Deus, eu uso o testemunho assim, porque aqui em Santa Catarina a única pessoa que me conheceu foi a Dilce, né? Aqui ninguém me conheceu. O Ivan tinha 10, 11 anos quando eu me converti. Então eu sou convertido, não, acho que menos. Tu já era convertido, né? Menos, né? Porque faz 30 que eu me converti, tu não tem 40 ainda. Então você tinha 6, 7 anos lá, quando eu conheci vocês lá, tu e o Felipe. Então vocês não chegaram a conhecer o Miro, né? Eu disse assim, eu mudei de nome. Eu disse, cara, eu não quero mais ser Miro, eu sou Cláudio. Agora que eu fiquei sabendo disso. Eu chamo ele direto de Miro. Não, mas é que o pessoal da família me chama. Mas quando eu vim de lá pra cá, eu disse assim, não quero mais que ninguém, entende? Eu vou para outro, vou mudar de cidade e sou Cláudio, entende? Porque o Miro se Deus transformou o Miro, cara, ele transforma qualquer um, entende? Cara, vocês não têm noção do que eu era, É terrível, eu era terrível. Então assim, se uma hora alguém quiser saber, quiser sentar comigo e conversar, pode contar. Eu não tenho vergonha de contar, eu tenho vergonha do que eu fiz. Então assim, se Deus transformou a minha vida, por isso que eu sou tão apaixonado pelo Evangelho. Porque a palavra de Deus para nós, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Entende? Qual a diferença de uma pessoa que... Cara, ele conhece a Cristo. Ele era ruinzinho. Eu não era ruinzinho. Eu era terrível. Deus me transformou. Abundou o pecado na minha vida. E eu sou muito arrependido. Por isso que quando eu contei para vocês a respeito de quando eu fiz o estudo sobre escatologia, que falava a respeito de comparecer diante do tribunal de Cristo, eu fiquei tão mal. Porque disse, meu Deus, eu vou chegar na frente do tribunal de Cristo e vou ter que... Deus vai me mostrar tudo isso que eu fiz. E assim, o que eu preciso fazer? Eu preciso pedir perdão para as pessoas que eu fiz errado. Cara, hoje, graças a Deus, nós temos o WhatsApp, né? No WhatsApp ali eu mandei para as pessoas que me perdoam pelas coisas que eu fiz, pelo que eu era. Eu mandei para muitas pessoas. Todas as pessoas que eu lembrei que eu fiz alguma coisa errada, eu mandei aquilo. E até se por acaso eu não mandei para ti que está vendo aí,
Cara, manda para mim, diz assim, olha, tu fez tal coisa para mim, que eu preciso pedir perdão. Eu preciso pedir perdão para essas pessoas. É o que diz em Salmo 139, lá o último versículo diz para nós. Se há algum erro em mim, me mostra. Eu preciso ver as coisas erradas. E isso é colocar em prática o mandamento, a palavra de Deus na vida da gente. Então, nós não podemos seguir a Cristo por um costume ou por uma obrigação. Nós temos que servir a Cristo porque Ele é o nosso mestre, porque Ele é o nosso Rei e Ele é o nosso Senhor. E é isso que eu queria deixar hoje para vocês. Vão ter que, a semana que vem nós continuamos de novo. Não consegui chegar na história do espelho ainda, eu quero contar a história do espelho para vocês. Mas aí a semana que vem, não sei se der tempo desse, né? Pressa a gente não tem. Porque nós temos que falar a respeito do amor de Cristo, das grandiosidades que Ele tem feito na vida da gente. Amém. O que a gente prepara aqui, cara, que se for da vontade de Deus vai ser dito, se não for da vontade de Deus vai ser dito o que Ele quer. É isso que nós estamos em mente de fazer. Que Deus abençoe a vida de vocês, foi maravilhoso esse tempo. Vamos fazer um louvorzinho mais, hein? Fazer um louvorzinho mais. Vamos fazer uma oração, o Ivan faz uma oração para nós de encerramento. Senhor, obrigado porque podemos ter esse banquete da Tua Palavra, Senhor. Amém. Obrigado porque não foi um miojinho, mas foi uma alimentação realmente muito boa. Que a gente consiga colocar em prática isso, Senhor. Que a gente consiga valorizar isso, Senhor. A gente sabe que não é fácil, mas que a gente consiga se esforçar de todo o nosso coração, com toda a nossa força, para tentar fazer a Tua vontade em primeiro lugar, Senhor. Porque eu creio que essa é a Sua vontade, quando o Senhor olha a nossa intenção e que a gente tenta mesmo do fundo do coração. E aí o Senhor nos ajuda e a gente consegue fazer, Senhor. Amém. Guarda cada um que está aqui, guarda cada um que está na live, Senhor. Que essa semana aí que está se aproximando, que a gente consiga mostrar o Senhor, mostrar o Teu reino para alguém na rua, no serviço, no trânsito, no ônibus, na empresa, em qualquer lugar, que a gente consiga mostrar que Tu existe, Deus, através do Espírito Santo, através das nossas atitudes, que a gente consiga ser uma ferramenta do Senhor para que alguém perceba que Tu existe e que Tu se importa com as pessoas, Senhor. Amém. Guarda cada um, Senhor, e obrigado por essa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer um louvor. Não esquecendo, terça-feira às 20 horas nós temos a continuação do Salmo 119, né? Vamos estar no versículo 47. Vamos falar sobre o Salmo 119, 47. E terminando o louvor, o culto está encerrado. Que Deus abençoe a vida de vocês e boa semana. Maravilhoso minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti. Eu sei que Tu tens o melhor pra mim, há um segredo dentro do coração, ó, dá-me forças pra continuar. Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para arrancar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome
está o meu coração.